Irmã Cíntia, que a sua revista está lá em casa, irmã Cíntia. Aleluia. De fato, eu me esqueci. Mas eu vou trazer sua revistinha abençoada. Eu quero que os irmãos abram suas Bíblias. Livro do Apocalipse. Os irmãos que são bons de referência, me ajudem nas referências bíblicas. Os irmãos que são bons de referência, me ajudem. Aleluia. Apocalipse. Vou passar para os irmãos. Capítulo 2 de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2. Versículo 1 em diante. O título da leitura de hoje, irmão, nós vamos estudar sobre Éfeso, a igreja do amor esquecido. Apocalipse capítulo 2, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos sete castiçais de ouro. Versículo 2, a igreja. E achaste mentiroso, não é isso? Ó, 3. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. 4. Nem porém contra ti o que deixaste a tua primeira caridade. Nós vamos estudar hoje sobre a igreja de Éfeso, lá de Apocalipse, irmãos. Quantas igrejas tem no Apocalipse? 7 igrejas. Maravilha. Vamos estudar sobre a igreja de Éfeso. Que diz assim, ó. Paulo... A igreja de Éfeso era uma igreja singular. Paulo em Éfeso. O evangelho chegou a Éfeso, a mais notável metrópole da Ásia Menor, durante a segunda viagem missionária de Paulo, né? Mas a igreja só viria a florescer entre os Efésios a partir da terceira viagem. Então a igreja cresceu com as viagens apostólicas de Paulo. Os irmãos que puderem ler, está na referência em Atos Apóstolos, capítulo 18, versículo 19. Sabemos que Paulo era um apóstolo de viagem. Aleluia. Glória a Deus. Paulo era um apóstolo de viagem. Aleluia. Traz esse púlpitozinho para cá. Eu gosto de ficar aqui, irmãos. Aleluia. Eu gosto de participar com os irmãos. O altar é muito alto e eu não alcanço. Atos 18 e 19. Quem achou pode ler, irmãos. Aleluia. Atos 18 e 19. Eu gosto de participar com os irmãos. Eu gosto de participar e me aprender da palavra. E chegou a Éfeso e deixou-os ali, mas eles, entrando na sinagoga, disputavam com os judeus. Paulo ele disputava com os judeus. Paulo era um homem esforçado, irmão Gledson. Paulo é que a coisa que os irmãos, que a leitura oficial de hoje foi Salmo. Primeiro, vamos seguir o versículo 2, Salmo primeiro. Primeiro versículo 2, Salmos, a gente não chama capítulo, chama número, né? Salmos de número primeiro, versículo 2. Olha o que diz o versículo 2. Eu vou pedir para a irmã, qual é o nome da irmã que eu me esqueço? Isso, a irmã vai ler depois Salmo 1 e 3. Por favor, irmã Cíntia, 1 e 2. Antes teres ouvido o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Antes o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Olha a recompensa no versículo 3. Não, é Salmos primeiro, versículo 3. Isso, ajuda ela aí, isso. Salmos primeiro, versículo 3. Olha a recompensa de quem estuda a palavra do Senhor, irmão. Olha o que diz o versículo 3. Salmos 1 e versículo 3. Versículo 3, irmão. 1 e 3. 1 e 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. As folhas não caem, a fé não se acaba. Quem medita na palavra, as folhas simbolizam aqui, a fé não vai embora. Tudo quanto fizer, prosperará. É o que medita na palavra. Salmo 1 e 2, o que medita. No 3 já tem a recompensa. Vamos estudar aqui sobre a igreja de Éfeso. Olha o que diz aqui. Ó.
Mas a igreja só viria a florescer entre os Efésios a partir da terceira viagem de Paulo. A chegada do Reino de Deus, a cidade foi acompanhada por um grande avivamento. Houve batismos com o Espírito Santo, curas divinas e não poucas conversões. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1, irmã Cíntia, lê Atos 19, versículo 1, o Rodrigo vai ler Atos 19, versículo 2, o Jean vai ler o 3 e o pastor Claudemir vai ler o 4. Aleluia. Atos dos Apóstolos, olha o que acontecia nas viagens de Paulo. Atos 19 e 1 é teu, irmã Cíntia. Atos 19, versículo 1. Glória a Deus. Glória a Deus. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Efésio, e achando ali alguns discípulos. Aleluia. Pode ler o outro, irmão Rodrigo, 2. Perguntou-lhes recebessem vós o Espírito Santo quando cresce. Responderam eles, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Irmão, pastor Claudemir, lê o 6, por favor. O 6. 6. E pondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falaram diversas línguas e profetizavam. Irmãos, lê o 7, Jean, por favor. E estes anos a todos os anos. Irmãos, Paulo chegando em Éfeso, ele trouxe avivamento. Ele chegou ali e ninguém conhecia o que era batismo do Espírito Santo. Quando Paulo começou a expor a palavra do Senhor, é o que eu sempre falo, irmão, a igreja tem que crescer, não só. Acabou por vai. Vai embora por já era. Acabou. O que fica em nós, no coração, é a palavra. Paulo chegou lá e começou a instruir na palavra. E o que aconteceu com eles aí? Eles falaram, nós nem sabemos o que é isso. Somos batizados com o batismo de João. Paulo pôs as mãos sobre eles, e eles receberam o batismo do Espírito Santo e falaram em línguas. Quantos eram? 12, irmão. 12, aleluia, eram 12. Então Paulo, na viagem missionária de Paulo, ele trouxe avivamento. A solidez doutrinária de Éfeso. O preparo bíblico, ensinamento, era secular. Afinal, tiveram o privilégio de ter como pastor durante 3 anos o maior teólogo do cristianismo, Paulo. Atos Apóstolos, capítulo 20, versículo 31. Quem achou pode ler Atos 20, versículo 31. Eis a preocupação da igreja. Tem que crescer no conhecimento, na palavra, na oração, no jejum, na consagração, em tudo para que se torne uma igreja firme e forte. Atos, capítulo 20, versículo 31. Quem achou pode ler. Portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não casei noite e dia, e admoestar com lágrimas de cada um de vós. O que é admoestar? Ensinar. Paulo não parava. A preocupação dele é que ele crescesse na palavra. A preocupação de Paulo é que ele crescesse na palavra, irmão. Irmão Cíntia, vê por favor Lucas 2 e 52. A preocupação de Paulo é que ele crescesse na palavra, irmão. Porque o vendaval vem, quem tem a palavra de Deus no coração, como eu disse Davi, escondi a tua palavra no meu coração, Senhor, para não pecar contra ti. Está forte. A irmã vai ler Lucas 2 e 52. Olha como crescia Jesus. Olha como que era o crescimento de Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Então a igreja... Pode ler. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Jesus crescia em sabedoria, em estatura física, diante de Deus e dos homens com a sua graça. Jesus, como era um judeu, ele tinha que conhecer a lei, conhecer a palavra do Senhor. Embora que ele já estava com ele, que ele era a própria palavra, mas ele estudava a palavra porque ele era um judeu. Então o judeu tinha que estudar a palavra do Senhor, por causa da lei judaica, né, irmãos? E a tradição. Olha o que diz aqui, ó. Durante esse tempo, Paulo lhe expôs todo o conselho de Deus. Pode haver um curso bíblico mais completo? Eu vou ler para os irmãos Atos 20, versículo 27, diz assim, ó. Pois nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Aí na tua Bíblia pode estar diferente. Paulo não parava, irmãos. Paulo não parava de instruir o povo.
Paulo não parava de ensinar, não se cansava. Por quê? Através do ensinamento da palavra, irmão, vai sair, vai surgir homens de Deus, vai levantar mulheres de Deus, jovens de Deus, homens cheios do Espírito Santo da palavra, porque é a palavra que vai te solidificar a sua base. A sua base vai ser o quê? Estruturada na palavra. Então você vai crescer, porque é a palavra que vai te, aleluia, vai te fortalecer. Pode, aqui diz assim, ó, e a epístola que o apóstolo lhes enviou, aqueles cristãos dotaram-se na palavra de Deus. Eu peço que os irmãos leiam Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 1 de aos Efésios, versículo 1, Efésios 1 e 1. Efésios 1 e 1, eu pedi para alguns irmãos ler, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 1. Efésios 1 e 1. Pode ler. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e aos santos testemunheiros, e os fiéis em Cristo Jesus. Aleluia. Efésios 1 e 1. Agora eu vou ler o versículo de número 3, que diz assim, ó, versículo 4. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para sermos filhos de adoção por Cristo, para si mesmo, segundo o seu beneplácito de sua vontade. Ou seja, o Senhor, irmãos, a igreja de Efésios, a igreja que estava em Éfeso, a igreja forte. Esse povo que morava aqui na cidade de Éfeso, era um povo que Paulo se preocupou muito com a instrução deles. Por quê? Porque naquele tempo havia muitos ensinadores enganadores, irmãos. Como hoje é diferente. Tem uma religião aí no outro país, na Costa Rica, que o camarada está dizendo que é Jesus Cristo. Jesus quer dizer na sua palavra, quando alguém dizer que eu estou na esquina, estou ali, não vai, porque é mentira. Porque Jesus vai vir de cima, não vai ficar aparecendo assim, irmão. Ele vai nascer lá de filho de mulher, já nasceu. Aleluia. Uma igreja de ministros excelente. Além de Paulo, a igreja de Éfeso foi pastoreada também por Timóteo e Tíquico. Dizem alguns estudiosos que o seu púlpito teria sido ocupado ainda por João, discípulo amado. Os obreiros que por lá passaram eram de comprovada excelência, que outra igreja, excetuada a de Jerusalém, desfrutou de mais privilégios. No entanto, conforme já dissemos, havia um sério problema com Éfeso. Um problema grave. Sim, havia um sério problema com a igreja de Éfeso. A sua lua de mel com o Senhor Jesus havia chegado ao fim, e ela não percebera, já não se lembrava do primeiro amor, que dedicara ao Cordeiro de Deus. Não agir assim Israel em relação a Jeová? Sim, Israel abandonou o Senhor. Livro de Jeremias capítulo 2, Jeremias capítulo 2, versículo 1, quem achou pode ler. Aleluia. A igreja de Éfeso tinha perdido o primeiro amor, a igreja do Apocalipse. Mas a igreja que estava na cidade de Éfeso, os Efésios, era diferente. Mas a igreja do Apocalipse era a igreja que tinha perdido o amor para com o Senhor. Não vai longe. Crentes estão perdendo o amor, irmãos. Muitos cristãos estão perdendo a vontade de ir para a igreja. Muitos cristãos estão perdendo a vontade de congregar. Muitos cristãos não querem saber mais. Sabe por quê? A luta, às vezes, faz nos esfriar, irmão. Quantos de vocês que estão aqui, eu mesmo vou longe. Eu vim aqui arrastando os pés. Eu falei, mas eu vou em nome de Jesus. E alguns de vocês vieram aqui arrastando os pés. Mas é o Senhor que trouxe vocês aqui, irmão. Porque, irmão, a luta do dia a dia, a luta, a fadiga, às vezes nos cansa. A fadiga faz a gente desanimar, querer parar. Quem achou pode ler Jeremias 2, versículo 1. E veio a minha palavra do Senhor dizendo. Irmã Cíntia, versículo 13, por favor. Jeremias 2, versículo 13. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. E cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Cisternas rotas que não têm águas. Essas águas aí também simbolizam o Espírito Santo também na Bíblia, irmão. O povo do Senhor, aqui Jeremias está referindo que o povo se esqueceu do Senhor. Não é difícil no dia de hoje, irmãos. Não é difícil no dia de hoje. Muito tem se esquecido do Senhor. Irmãos, não se esqueça do Senhor. Irmãs, não se esqueça do Senhor. Você pode estar passando vento em casa, com família, com esposo, ou esposa, ou vice-versa. Não importa a luta, com família, com filho. Não vamos desistir, irmãos. Não vamos desistir do nosso alvo. Jeremias 2, versículo 12.
Pode ler alguns irmãos. 2 e 12. Espantai vós Cristo, os céus e as orvalhais vós. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. A igreja do Apocalipse de Éfeso era uma igreja que ela tinha perdido o amor, o primeiro amor. Vamos aprofundar agora no primeiro amor. Não perca o primeiro amor, irmãos. Qual aquele primeiro amor que você orava? Lembra quando você lia a Bíblia bastante? Lembra quando você estava sempre lendo a Bíblia, orando, jejuando, consagrando, indo para a igreja, cantando em casa, o louvor da harpa? Vamos voltar ao primeiro amor, irmãos. Não vamos já deixar o primeiro amor embora. Amém, irmão Renato? Não vamos deixar o primeiro amor embora. Amém, irmão Rodrigo? Não vamos deixar, irmãos. Sempre que você estiver em casa, lê um versículo, lê um capítulo. No outro dia, lê 2 capítulos, lê 1. Nunca pare. Sempre em atividade, sempre em atividade. Você vai ver o que vai acontecer na tua vida espiritual. Você vai se levantar, irmãos. Nós vamos se levantar. O primeiro amor diz assim, ó. Não sei como definir o primeiro amor, mas posso senti-lo. Para mim é a alegria da salvação que o salmista temia de perder. Que o salmista temia perder. Eu peço para o nosso irmão pastor Claudemir ler Salmo 51, versículo 11, e a irmã Cíntia, Salmo 51, versículo 12. Sim, uma alegria que nos impulsiona a declarar toda a nossa aversão a Deus. Amo ao Senhor. Salmo 51, 11 é do Senhor. Versículo 12 é a irmã Cíntia. Pode ler, pastor. Não me lances fora da tua presença. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Davi diz, Senhor, não tira de mim o teu Espírito Santo. Davi era preocupado, irmãos, com o Espírito Santo. Imagina, irmãos, o homem de Deus, a mulher de Deus, sem o Espírito Santo, que nem Saul. Saul, quando o Espírito do Senhor se afastou de Saul, ele foi atormentado pelo Espírito maligno que o Senhor permitiu. Aí, irmão, trouxe Bíblia, irmão? Trouxe Bíblia, a senhora? Está com Bíblia aí? Você trouxe Bíblia? É? Trouxe não? Tem Bíblia dentro da caixinha aí, quiser pegar? Você lê? Então, o que Davi disse? Senhor, não retire de mim o teu Espírito, irmão. Irmãos, não entristeça o Espírito do Senhor. Não entristeça, irmão. Versículo 12, pensa. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. E sustém-me com um espírito voluntário. Davi disse, torna-me da alegria da tua salvação. Irmãos, a coisa ruim é quando o crente, o homem de Deus, a mulher de Deus, entristece o Espírito Santo do Senhor. Não entristeça, irmão. A luta está aí, não entristeça. Irmãos, como alegar o Espírito do Senhor? Lendo a Bíblia, jejuando, louvando, cantando e congregando. Efésios 4, versículo 30. Quem achou pode ler. Livro, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 30. Quem achou pode ler. 4, versículo 30. Davi não se preocupa para o Senhor não retirar dele o seu Espírito Santo. Efésios 4, 30. Quem achou pode ler em voz alta, por favor. 4, 30. Não entristeçeis o Espírito Santo de Deus, o qual está selado para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual foi selado para o dia da redenção. O que é redenção? No dia da vida do Senhor, meu irmão. No dia da vida do Senhor, o Espírito Santo vai estar aqui na tua vida. E se você está em comunhão com o Senhor, maravilha. Há alguns que vai ser batizado com o Espírito Santo na vida do Senhor. Há alguns que vai ser batizado, que não é batizado ainda, e vai ser batizado no dia da vida do Senhor. Quem não é batizado? Quem não é ainda batizado com o Espírito Santo? Quem não é ainda? 1, 2, 3, 4. O segredo: orar. Continua orando. Quando vocês forem orar e falar assim, Senhor, me batiza com o teu Espírito Santo. A primeira palavra, se ajoelhou, primeira palavra, Senhor, me batiza com o teu Espírito Santo. Toda vez que você for orar, sentou o joelho para orar, me batiza com o teu Espírito Santo. E você vai ver o que vai acontecer depois. Vai vir uma alegria dentro de você, você vai querer glorificar, porque que não, você já está sendo batizado com o Espírito Santo, falando novas línguas. Aqui diz assim, irmãos, olha, Davi falando para o Senhor não tirar dele o seu espírito, não é isso? Davi é muito preocupado, irmãos, com as coisas do Senhor, preocupado com o Espírito do Senhor. Quando nós entristecemos o Espírito do Senhor, o que acontece? A vontade de ficar só deitado. Aquela vontade de dormir, de cansar. Se pudesse, se ficar debaixo da cama, para se esconder. Aleluia.
Vamos ver. O primeiro amor é o enlevo que no início fez com que os Efésios vivessem nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 3. Carta de Paulo aos Efésios 1 e versículo 3. Essa igreja aqui, irmãos, o povo de Éfeso, era um povo que tinha sorte, um povo cheio de conhecimento, um povo cheio da palavra, um povo tremendo. A irmã leu agora, quando os irmãos leem Efésios 1 e 3, eu vou explicar já um segredo da leitura de Efésios 4 e 30. Pode ler, Efésios 1 e 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Irmão, os Efésios, o povo da igreja de Éfeso, é um povo abençoado, irmão. Estava na bênção, mas depois ele começou a perder o primeiro amor. O irmão leu aqui, o presbítero leu Efésios 4 e 30, que está escrito: não entristeçais o Espírito Santo, o qual foi selado para o dia da redenção. Selo. Falar sobre selo. O povo de Éfeso, quando as pessoas compravam madeiras, o dono daquela compra ia lá e carimbava aquelas madeiras, selava, carimbava. E o conferente, quando ia conferir aquelas madeiras lá de Éfeso, quando o irmão leu, ele ia lá, levava o carimbo, que eu tinha carimbado as madeiras, olhava para ver se batia no carimbo que estava lá. Olhava lá. Aí falava assim: essa carga aqui é minha. Essa carga aqui é minha, pois ele pode trazer. Quando não batia o selo lá, o carimbo que ele tinha carimbado lá, o comprador daquelas madeiras, não batia o carimbo e falava: essa aqui não é minha, pode dispensar. Paulo usou aquele selo, esse selo lá de Efésios 4:30, como selo do Espírito Santo. Quando você, irmã, é selada com o Espírito do Senhor, você é selada com o dom de Deus, não deixe o diabo roubar esse dom, irmão. Irmão, eu só canto, maravilha, tem gente que nem canta. Irmã, você que tem um talento, não deixe esse talento se afundar, não perca esse talento do Senhor, porque a vontade do inimigo que você e eu percamos o talento que o Senhor tem nos dado, o dom que o Senhor tem nos dado. E todo dom que a gente recebe do Espírito do Senhor, irmãos, é para ser usado na obra. E no dia do arrebatamento da igreja, esse talento o Senhor vai cobrar de nós. Esse talento que o Senhor tem nos dado, o dom que o Senhor tem nos dado, Ele vai cobrar de nós, porque é emprestado. Ele nos emprestou para a obra ministerial. Ele emprestou o talento, Ele emprestou o dom para cantar, para pregar, para ensinar. Então, use o dom que Deus te deu, porque naquele dia Ele vai o quê? Ele vai requerer de volta o que Ele nos dera. Aleluia. Vejamos aqui o primeiro amor. Amnésia do amor, a igreja de Corinto. E também a disposição que leva o obreiro a semear no misto de lágrimas e júbilo a preciosa semente do Evangelho. Qual é a semente? Quando fala semente, o que é semente na luz da Bíblia? O que é semente, Renato? Aleluia, Renato. Rapaz, a palavra, Renato. A semente é a palavra. Vai semeando aqui, semeando ali, porque isso aqui não, mas quando começa a produzir, primeiro a gente planta lá. Para nascer, aquele arroz, ele tem que morrer. Para nascer, ele tem que morrer. Quando ele nasce, quando ele morre, ele produz, ele nasce. Para ele produzir, tem que morrer primeiro. Assim a palavra, quando é semeada, irmão, em nossas vidas, ela entra no coração e vai passando anos e mais anos e mais anos. Quando ela causa efeito, aí ó, pronto. Então a igreja de Corinto, de Efésios, era a igreja que tinha muita palavra, mas estava se esfriando no primeiro amor. A amnésia do amor. Sendo o primeiro amor tão sublime, inefável, pode alguém vir esquecê-lo? Apesar que Éfeso ainda entregasse denodadamente a obra de Deus, não mais se entregava amorosamente ao Deus da obra, embora o ensino e a palavra ortodoxa já não o conservava. O que é ortodoxa? Ortodoxa, irmão, é a doutrina que crê tanto no Novo como no Velho Testamento, a ortodoxa, né? Já não conservava o ardor daquele sentimento que um dia fez a sulamita palpitar pelo esposo. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Aqui é referência à igreja de Cristo. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Aqui é de Cristo, entre Deus, entre Jesus Cristo e a igreja. Ele se alimenta entre os livros, está em Cantares 6, versículo 3. Era urgente, pois, voltar ao primeiro amor. Aqui a expressão do sulamita para com seu esposo, que traduzindo é a Cristo e a igreja. Voltando ao primeiro amor, esquecer-se o primeiro amor não é incidente teológico, é que
é queda espiritual, semelhante pecado, demanda contrição, arrependimento. Por isso o Senhor Jesus insta, junto ao pastor em Éfeso, a que volte de imediato ao primeiro amor. Quantas pessoas que perderam o primeiro amor, irmãos? Muitos e muitos, irmãos. Muitos pastores, obreiros, evangelistas, irmãos, que tem aquela força, aquele ânimo, aquela força. Nem para orar, irmãos. A luta às vezes é tão grande que faz a pessoa perder até a força de orar. Chega para orar no altar, ora 2 minutos, já está cansado. Por quê, irmãos? As lutas lá fora faz com que a gente perca o primeiro amor e fique fraco. Mas como voltar ao primeiro amor, irmãos? Na palavra. Examine a palavra. Examine a palavra. Vamos examinar a palavra. Porque ela vai nos dar força. Ela que nos dá força. Ela é alimento para a alma do homem. Rica em obra. Rica em obras, a igreja de Éfeso. Pobre em amor. Apesar de já não se lembrar do primeiro amor, Éfeso ainda era rica em obras. Aliás, o próprio Cristo realçou-lhe esta característica. Alguns irmãos, eu pedi para a irmã Cíntia ler Apocalipse 2, versículo 1. E aquela irmã, Apocalipse 2 e 2, pensa, por favor. Tá bom, Nessa? 2 e 2. Escreve ao anjo da igreja que está em Efésio. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Aleluia, aí é referente a Cristo, né? 2 e 2, Apocalipse 2 e 2. Eu sei as tuas obras, pelo teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus e puseste à prova os que dizem ser apóstolos ou não são, e tu os achaste mentirosos. Amém, Deus. Aqui, a irmã leu 2 e 1 diz, a igreja de Éfeso, isto diz, aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, as 7 estrelas, as 7 chaves da igreja, que anda nos 7 candeeiros. O candeeiro, nós sabemos que no Velho Testamento, o candeeiro é aquele que ficava, o candeeiro, inclusive estava conversando com o pastor Claudemir, o candeeiro, irmãos, ele tinha 7 lâmpadas, candelabro, tinha 7 lâmpadas, referente às 7 igrejas da Ásia, referente às 7 igrejas do Apocalipse. E aqui nós vemos novamente o número 7, novamente. E Jesus, ele está aqui entre os 7, né? Ele faz parte aqui, ele está aqui, ó, como nós vemos aqui, ó. Ele anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ouro fala de pureza, né? O Apocalipse, quando fala ouro no Apocalipse, fala de pureza. Aqui diz o seguinte: no entanto, já não praticava as obras que havia distinguido no início da fé, o amor que significara o Senhor Jesus. Sim, a igreja de Éfeso era rica em obras e paupérrima em amor. Ficou longe, irmãos. No meio da igreja de hoje em dia, irmãos, na igreja do Senhor, o amor, o que é o amor? É você olhar para mim, ver a minha necessidade e se colocar no meu lugar. Chama-se empatia, ser empático, se colocar no lugar do outro e sentir o que o irmão e o que a irmã está sentindo. Aleluia. Não eu ir lá olhar para o irmão, ver que o irmão está numa situação difícil e eu julgá-lo e condená-lo. Se a gente se colocar no lugar do irmão, a gente vai sentir a mesma dor que o irmão está sentindo, a mesma situação. No entanto, se as obras sem a fé nada são, o que delas resta sem amor? Até mesmo o alto sacrifício. Estamos acabando o Gledson. Aleluia. Sem amor nada é, conforme destaca o apóstolo Paulo, e ainda quem distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Eu peço que alguns vão ler, por favor, 1 Coríntios capítulo 13, eu vou pedir para o presbítero Claudemir ler 1 Coríntios 13, versículo 1, versículo 2 o Jean, e versículo 3 a irmã Cíntia. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 é teu presbítero Claudemir, versículo 2 o Jean, versículo 3 a irmã Cíntia. Amém. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como uma tal pessoa ou como um sino quietinho.
Está vendo aí, irmãos? Eu vou explicar um pouco. Olha o que diz aqui, ó. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que zoa, ou que soa, ou como sino que tinha. Não teria valor nenhum. Não teria valor nenhum. Conhecesse toda a linguagem dos homens, a linguagem dos anjos, mas não tivesse amor, não vale nada. Deu 2 jogos, por favor. O Renato sabe a Bíblia já. Pode já no versículo 4, tá? Por favor, Renato. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e todas as ciências, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que tocasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. A caridade está acima de tudo. Irmão, é o contrário, gente. É o contrário. O versículo 3, irmã Cíntia, tem? E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Irmãos, está dizendo aí, ainda que entregasse o corpo para ser queimado. Vamos para cima de tudo. 4 é teu, irmão Renato. Apocalipse 2, Apocalipse 13, versículo 4. 3, 4. 13. 13, versículo 4. E adoraram. É 3 e 4, né? É capítulo 13, versículo 4. Está no Apocalipse. Não, é 1 Coríntios 13. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é injusto, o amor não é segundo glória, não se ensoberbeça. Está vendo, irmãos? Aqui diz assim, ó. Voltar à prática das primeiras obras. É forte aqui. Eita, Deus. Como voltar ao primeiro amor? Resposta vem do próprio Cristo. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não brevemente a ti virei, tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Apocalipse 2, versículo 5. Quem achou pode ler. Apocalipse 2 e 5. Arrepende-te, levanta-te. Apocalipse 2 e 5. Lembrai-te, pois, de onde saístes, De onde caíste? e arrepender-te e praticar as primeiras obras, quando não brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar do teu castiçal, se não te arrependeste. Lembra-te de onde caíste, não é isso? Arrepende-te, pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti, removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Então, irmãos, lembra de onde caíste. Primeiro amor, irmãos. Primeiro amor é tudo aquilo que é do começo. Lembra quando você começou na fé? Lembra quando você tinha aquela vontade de ir para a igreja, aquela vontade de buscar, de orar, de ir para o monte, de orar, de dar glória a Deus, de rachar a telha? Dá uma glória a Deus aí, irmão. Aquele glória lá. Aquele glória lá aqui. Dá aquele glória para ver se essa casa treme. Aleluia. Oh, Jeová. Eu me lembro que o Glécio deu glória a Deus tão mesmo no carro dirigindo, que o carro quase se ali no mato. Isso fica segurando, se ele explodir aí, rapaz, vá da glória. Você dá um glória, o Águia Manassés que editou aí, fica ligeiro aí, você dá um glória aí, meu filho, vai sair voando daí, viu? Dá só um glória baixinho para ele escutar a igreja, aleluia. Meu Deus, a gente estava vendo o diácono Roberto para dar um glória, rapaz, eu ficava só a fumaça. Eita, Jeová. Já estou acabando, moço. Acabou. Voltar à prática das primeiras obras. Se em Éfeso gera ricas segundas obras, por que voltar à prática das primeiras? Nenhuma obra é completa e perfeita sem o amor. É o que poetiza o apóstolo Paulo no 13º capítulo de sua primeira epístola aos Coríntios.
Leia atentamente essa passagem, medite nela e através dela afirme o seu amor. Veja se você ainda ama o Cristo como ele tem de ser amado, ou será necessário que o próprio Senhor pergunte-lhe: amas-me mais do que estes? Eu peço que quando não ler Evangelho de São João, capítulo 21, versículo 15. Evangelho de São João, capítulo 21, versículo 15. Vamos lembrar-nos que o escritor do Apocalipse foi o único que não morreu matado pelas perseguições. O apóstolo João, esse que escreveu o Apocalipse, ele não morreu matado. A história diz que foi colocado ele dentro de um tacho de óleo quente, queimado, foi colocado na ilha de Patmos e não morreu. Morreu aproximadamente com 99 anos de idade. E não morreu que nem Mateus foi morto, que nem Tiago foi morto na Espanha, que nem outros foi morto na Índia. Foi o único dos apóstolos de Jesus Cristo que não morreu de morte matada. Pedro foi morto em Roma, de cabeça para baixo numa cruz, quando o imperador Nero persegue a Pedro. E chega para Pedro e ele fala, e coloca Pedro na cruz e diz: serás morto igual o teu mestre. Ele falou: não sou digno de morrer igual o meu mestre, me põe de cabeça para baixo. E colocaram ele de cabeça para baixo. A história diz que Pedro morreu de cabeça para baixo lá em Roma. E depois o próprio Nero manda matar Paulo também, né? Depois que os soldados foram para matar Paulo, a história diz que quando os soldados chegaram lá para pegar Paulo, um dos soldados chamava Ferega. Esse soldado, quando chegou lá para pegar Paulo disse: me dê um tempo para orar. A história diz que Paulo orou, e quando termina a oração, até os próprios que foram matar ficaram comovidos com o coração dele. Embora que depois a história diz que ele foi morto, decapitado, né? Pode ler, por favor, Evangelho de São João 21, versículo 15. E depois que terem juntado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacentar os meus cordeiros. Aleluia! Apacenta os meus cordeiros. Isso aqui nós estamos fazendo aqui, irmão. Ensinando vocês a apacentar. O que acontece? Qual é o nome do pai de Pedro? Quem se lembra? O nome do pai de Pedro? Quem se lembra? O nome do pai de Pedro? Qual é o nome dele? Você lembra, Beto? Cíntia? O nome do pai de Pedro, quem lembra? Simão, filho de? Quem é o pai de Pedro? Jonas. O pai de Pedro era Jonas. O nome do pai dele era Jonas. Não aquele Jonas lá que escreveu lá o profeta, não era aquele lá não. Então o nome do pai de Pedro era Jonas. Aqui, moço, então o Senhor Jesus disse: Pedro, vai lá e apacenta o meu rebanho. Amar a vinda de Cristo, assim como Cristo ama a noiva e suspira por sua chegada aos céus, também devemos nós, como seu corpo místico, almejar por sua vinda, desde agora a coroa da justiça que está guardada, ao qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 2 Timóteo, irmã Cíntia, por favor. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. A igreja de Éfeso era uma igreja que tinha que voltar ao primeiro amor. Aleluia. 2 Timóteo 4, versículo 8. Glória a Deus. 2 Timóteo 4, versículo 8. E o irmão Rodrigo depois vai ler a referência também, Rodrigo. Já. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Aqui, irmãos, Paulo já está prevendo que já está perto da morte dele, já está antecipando, já está sentindo o Espírito do Senhor, já está lhe revelando que está prestes a morrer pela perseguição. Irmão Rodrigo, a irmã leu 4 e 8, leu o versículo 9, por favor. 2 Timóteo 4 e 9. Segundo Timóteo 4 e 9, Rodrigo. Segundo Timóteo 4 e 9. Glória a Deus. Então, irmãos, a igreja de Éfeso, lá do Apocalipse, era uma igreja que estava o quê? Esquecendo o primeiro amor.
está voltando, perdendo o primeiro amor pelas coisas do Senhor. 2 Timóteo 4 e 9. Pode ler. Aleluia. Tem vigília. Vigília está chegando, irmãos. Aleluia. 4 e 9, tem. Procura vir ter comigo breve. Procura vir ter comigo. Breve e depressa. Por que Paulo chama logo para a pessoa para me auxiliar? Porque ele está perto de ir embora, perto de partir. Ele estava preocupado com o povo, irmãos. Tem que se preocupar com o povo, porque pastorear vai ser cobrado naquele dia. Até se a gente ensinar errado para vocês, naquele dia do juízo final, muitos não dão conta de ensinamentos errados. Então, a gente tem que ensinar com muito pé firme no chão, para não ensinar errado, porque depois a cobrança vem mais dura. Porque ensino errado vai ser cobrado maior. Porque a palavra do Senhor diz que aqueles que usam de ensino na igreja, aqueles que dão ensino, que instruem, para eles será um maior juízo. Para eles é maior juízo. Então, irmãos, a leitura de hoje que a igreja de Éfeso, a igreja estava perdendo o amor. E o Senhor falou, não, vocês têm que voltar ao primeiro amor. E quando o irmão meu aqui, na leitura oficial, chamou-nos a atenção que ele leu a leitura, foi bem em cima do assunto. A igreja de Éfeso é uma igreja que Paulo instruiu muito e teve muito êxito. Pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Quantas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo lá em Éfeso? 12 varões. O que Paulo fez? Paulo chegou lá e perguntou, vocês são batizados no Espírito Santo? Ele falou, não, nós apenas conhecemos o batismo de João. E Paulo pôs as mãos sobre eles e na hora, irmão, eles foram batizados com o Espírito Santo. Tem igrejas que não creem no batismo do Espírito Santo. Tem igrejas que não creem, mas lamento muito, porque Jesus mesmo fala em Marcos capítulo 16, versículo 16 em diante, ele diz, e os sinais hão de seguir aos que creem. Em meu nome expulsarão o demônio e falarão o quê? Novas línguas. O próprio Jesus falou que nós falaríamos em línguas. Então, irmãos, nessa noite, alguma pergunta, irmãos? Alguma pergunta? Não tem nenhuma pergunta? Vamos ficar de pé, fazer oração e ir para casa. Então,